Boa tarde, colegas que estão nos assistindo. Boa tarde às colegas que estão conosco aqui, né? Especialmente a Tereza, que está comigo nesse momento da mediação, a Cristiane, a Daniela e a Thaís, que vão fazer suas falas agora. Então, sejam todas e todos bem-vindos a essa atividade do turno da tarde. Eu me chamo Cristiane Dalcortivo Lebler, sou professora do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa Catarina. Estarei aqui hoje para ter essa conversa junto com as meninas. Olá, então eu sou Maria Tereza Tedesco, Vilar do Abreu, eu trabalho na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Departamento de Língua Portuguesa, trabalhando com descrição da língua e ensino da língua também. Quero agradecer a presença de todos, dizer da alegria de nós estarmos aqui, especialmente com a minha querida Cristiane. Já tivemos oportunidade de trabalhar em outros momentos, em congressos, seminários, né? Já estamos assim, já somos bichinha fácil, né? E parabenizar as colegas que vão apresentar os trabalhos hoje nessa mesa, essa quarta mesa, né? Quarta mesa de hoje, tá bom? Podemos começar, então, a apresentação. A primeira pessoa a apresentar é a Cristiane Barbalho. Ela é do Colégio Pedro II, nosso querido Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. E o tema do seu trabalho é Vozes Femininas no Espaço Escola, relato de experiências. Então, passo a palavra a você, Cristiane, e a gente vai pedir para você brevemente falar o que você faz, a sua formação, para os nossos colegas que estão nos assistindo saberem quem é você, de onde você vem, tá bom? Obrigada, boa apresentação. Obrigada, gente. Para mim é um prazer assistir. Pude, né, ter a oportunidade de assistir pela manhã as discussões, os trabalhos apresentados pelas nossas colegas. E fico muito feliz de estar aqui hoje com as professoras, com a Thaís, com a Dani, que também é minha amiga, compartilhando as nossas experiências, né, o nosso pensar sobre educação. Bem, então meu nome é Cristiane Barbalho, eu sou professora do CP2, do campus Engenho Novo 2. Eu faço parte de um projeto de iniciação científica júnior na escola, que é chamado Fórum das Minas. Esse o Fórum das Minas, ele é coordenado não apenas por mim, mas somos, né, professoras que pensamos justamente o que eu vou trazer um pouquinho hoje aqui para vocês da nossa prática. Embora o trabalho que eu vá aqui apresentar seja de literatura, eu sou doutoranda em Letras Vernáculas, Língua Portuguesa, pela UFRJ, com orientação da professora Leonor Werneck, e eu fico muito feliz em um trabalho, né, como este, em que coloque justamente o trabalho de língua e de literatura, né, porque por mais que às vezes a gente na academia venha se debruçar sobre determinados fenômenos, né, sobre a questão da linguagem ou a questão da literatura, quando a gente está na sala de aula, principalmente na educação básica, a gente trabalha com todas as vertentes, né? A gente trabalha com literatura, a gente trabalha com produção, a gente trabalha com língua, e é necessário a gente ter esse olhar também de pesquisador, não apenas, às vezes, para a nossa área que a gente se volta na universidade, mas para esse ensino também, que vai passar todas essas áreas, né? Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês só um minutinho. Agora sou eu, né, tentando aqui compartilhar, gente. Espera aí, aqui foi. Eu acho que vocês estão vendo, né? Estamos. Tá, ok. Então, o tema, né, que eu dei para essa apresentação são Vozes Femininas no Espaço Escolar, Relatos de Experiência. O slide passou direitinho, Cris? Estamos vendo a tela do PowerPoint, ainda não carregou o modo apresentação. Tá. Então, eu acho que eu vou ter que apresentar sem ser tela cheia, porque o meu computador está com um pequeno problema. Agora vocês estão vendo a segunda? Estamos vendo a segunda. Sim. Cortou um pedacinho do título do slide. Aqui, então, tá bom. É porque eu estou com um probleminha no computador, tentei consertar, mas não consegui. Então, eu não vou ter como colocar na tela cheia.
Bem, como eu disse, esse trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês foi um trabalho que foi desenvolvido, ele dentro do Fórum das Minas, que é esse projeto de iniciação científica, né, júnior, que acontece no CP2. Bem, essas daqui são as professoras que pensaram esse projeto no coletivo, que são as professoras Aline Brito, Ana Cláudia Abrantes, a professora Yandara Alves e a Paula Alves, né? Então, esse grupo de iniciação científica, ele é formado por nós, 5 professores do campus Engenho Novo 2. Bem, e antes de falar um pouquinho e compartilhar com vocês essa experiência que eu trago hoje aqui à tarde, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o Fórum das Minas. Então, como eu disse, o Fórum das Minas, ele é um projeto de iniciação científica júnior, tá? Formado, na sua maioria, por mulheres que estudam o protagonismo feminino na literatura e em outras manifestações artísticas, como cinema. Então, nosso objetivo é ler mulheres, né? Trabalhar com a literatura produzida por mulheres. Então, aqui eu trago, né, fotos de alguns exemplares que nós trabalhamos na última edição, que foi no ano de 2019, porque o ano passado, né, não teve como ocorrer por causa justamente da pandemia. Então, foram alguns dos títulos, né, que nós trouxemos para o projeto, que nós lemos com os alunos e com as alunas. Eu falo alunos porque nós também temos a gente costuma chamar de Mino, né? O Mino também no nosso grupo, né? Então, ele é formado pela sua maioria de mulheres, mas também temos homens participando, tá? Como muito bem falado aqui na apresentação da manhã pelas outras professoras, toda a nossa prática, ela sempre perpassa por uma questão teórica, né? Por um compartilhar teórico. E aí, por que esse projeto, né, o Fórum das Minas, e aí não é só o Fórum das Minas, mas também o que a gente, como professora, tenta levar para a sala de aula, essa leitura, essa literatura protagonizada por mulheres, né, nas suas escritas, qual seria, né, um cunho teórico disso? Então, aqui eu trago essa parte, esse aparato teórico, que vai refletir um pouquinho sobre a literatura produzida no século XIX, em que se diz que o nacional, né, durante o século XIX, enquanto espaço das projeções imaginárias de uma comunidade que buscava afirmar sua autonomia e soberania em relação à metrópole, constituiu-se como um domínio masculino, de forma explícita e excludente. Nesse contexto, o movimento de resgate de obra de autoria feminina chegou para romper o monopólio masculino. Nesse sentido, o processo de desconstrução da nacionalidade implica reconhecer textos marginalizados em razão da diferença de gênero, raça e classe social. Então, quando a gente pensa, né, de trazer obras produzidas por mulheres, e aí mulheres brancas, mulheres negras, indígenas, para o espaço da sala de aula, é justamente um repensar desse currículo que acaba tendo, ainda como cânone, uma literatura produzida principalmente por homens, né, e homens brancos, de determinadas classes privilegiadas. A gente não quer, com isso, né, negar a importância desses cânones, em nenhum momento, né, não trabalhar com esses cânones na sala de aula, pois julgamos também a sua importância, tanto para a questão histórica da literatura, a questão, né, dos encontros que podem ser permeados a partir da leitura dos seus textos. A questão é quando a gente apenas é apresentado a esse tipo de literatura, quando a gente apenas é apresentado a essa forma, né, de escrita literária. Então, o Fórum das Minas busca justamente ampliar essa diversidade de escritas literárias, inserindo também a mulher nesse contexto escolar. Bem, e aí o que eu quero compartilhar um pouquinho hoje aqui com vocês, no nosso relato de experiência, é justamente um relato de experiência a partir das escritas de Riane Leão, né? Se debruçar sobre as escritas de Riane Leão foi um projeto que aconteceu em 2019, ele veio de um convite da professora Cristiane Cerdeira. A professora, né, Cris Cerdeira, ela na época coordenava um curso de extensão Lendo Mulheres, no CP2, e ela convidou o Fórum das Minas, então, para o evento de encerramento, queria falar justamente sobre o Islã e a poesia de Riane Leão. Eu vou confessar para vocês que em 2019 eu não conhecia a obra de Riane Leão, eu não a conhecia, né, como autora. E foi a partir justamente desse convite que eu pude mergulhar, não só na Riane Leão, mas também de uma maneira mais profunda
na poesia slam, né? Isso também é muito interessante, porque quando a gente vai trazer algo para a sala de aula, a gente também repensa a nossa prática, a nossa leitura. A Leonora aqui falou de manhã sobre a nossa formação de professores, mas também na nossa formação literária, né? A nossa formação do professor como leitor. Bem, então, como a gente recebeu esse convite para nessa aula final, a gente levar Riane Leão, né, para a sala de aula, a primeira questão foi a gente conhecer algumas professoras, como a Ana Cláudia, a Ana Paula, a Paula e a Aline, elas já conheciam Riane Leão. Então, o primeiro momento foi de apresentar essa obra, né, apresentar a autora, apresentar os textos para os nossos alunos. E uma coisa que é bem interessante, que vai ao encontro do que a Leonor falou também, outras professoras aqui na parte da manhã, é a importância da gente, sempre que puder, levar o livro para o aluno, não é? A questão da imagem, da parte gráfica. Eu sei que nem sempre é possível, mas ele saber que aquele texto ele foi retirado, né, de um livro, que a parte gráfica, ela dialoga também com os textos que ali estão, isso também é importante, né? E eu percebo que faz uma diferença nessa apreciação dos alunos, né? Todos os alunos aqui fazem parte do projeto de iniciação científica, então a autorização da imagem deles, né, para projetos acadêmicos como esse, tá? Bem, depois desse momento de apresentação, de leitura, né, dessa autora, nós tivemos um outro segundo momento, que foi justamente pensar esses textos, né, pensar o que representa a literatura, a poesia de Riane Leão. Então, nós falamos um pouco sobre a autora, sobre a questão da poesia slam. A partir disso, eu também tive a oportunidade de conhecer outras autoras, né, de poesia também slam, que eu não conhecia, e também foi algo que foi uma prática que mexeu não apenas com os alunos, mas também mexeu com a professora, não é? E nessa primeira foto, que nós temos algumas palavras, né, como salvação, mergulho, força e emoção, foram palavras que nós escrevemos, foi uma atividade que fizemos numa roda de leitura, de colocar justamente palavras que emanavam e tocavam a partir das poesias que estavam sendo compartilhadas, né, desse conhecimento literário. Então, aqui os alunos escreveram, né, força, mergulho, salvação, recomeços. Então, foram coisas que vieram à cabeça deles a partir... gente, eu não sei se vocês estão ouvindo o barulho da chuva, mas aqui na minha terra está chovendo bastante. Espero que não esteja atrapalhando. Então, foi a vivência, né, do texto e deles expressarem por meio das palavras, assim como também na poesia, aquilo que eles estavam sentindo a partir desse experimento, né? Num terceiro momento, nós produzimos em guardanapos, nós reproduzimos em guardanapos algumas poesias da Riane Leão, com o objetivo dessas poesias serem entregues, então, no dia do evento, né? Porque, só retomando, trabalhar com Riane Leão veio justamente de um convite feito para estarmos no curso de especialização, na aula final, apresentando essa autora para, então, os alunos desse curso, né? Então, para apresentar, primeiro precisaríamos vivenciar, né, essas escritas. E a Riane Leão, ela tem, na origem, não sei se vocês conhecem, mas ela começou a fazer a divulgação dos seus textos por meio do lambe-lambe, né? O lambe-lambe, é uma técnica, né, de você, no caso, apresentar a sua arte de forma espalhada pela cidade. Vem lá do século XIX, a partir dos fotógrafos, né, que ficavam nas praças, no andarim, tirando justamente foto das pessoas. Então, a Riane Leão, no início, lá em 2008, ela começou a fazer a divulgação dos seus poemas dessa forma, né, por meio do lambe-lambe, dessa técnica em que ela pegava os seus poemas e ia justamente colocando nas ruas, nos postes, enfim. Então, nós tivemos a ideia, né, de colocar algumas escritas, alguns poemas da Riane Leão em guardanapos e levar esses poemas justamente para o dia do evento. E a ideia foi entregar esses poemas, essas escritas, para os alunos que estavam ali presentes. E vale lembrar que esse curso ele foi destinado para professores da rede pública
de língua portuguesa do Rio de Janeiro, né? Então, era um curso voltado para os professores. Bem, chegando lá, esses são alguns dos nossos bolsistas, né, de iniciação científica, alguns que realmente são bolsistas, outros são voluntários. Aqui nós temos na foto de blusa preta a professora Ana Cláudia Brantes. Então, ela fez a leitura, e enquanto ela fazia leituras de alguns poemas, outros, né, faziam a dramatização e desciam as escadas distribuindo esses poemas em guardanapos, tá? E depois dessa distribuição dos poemas, houve um momento em que pedimos para que as pessoas pudessem, então, trocar, partilhar e escutar aquilo que eles pensavam, né, aquilo que eles sentiam depois do momento de apreciar a poesia. Às vezes a gente fica pensando que para se trabalhar um texto literário na sala de aula, às vezes só o texto não basta, né, que a gente tem que ter algo além, né? A leitura pelo deleite na sala de aula, eu digo por mim mesma que demorei muito tempo a me permitir ser uma professora que propusesse em sala de aula aos alunos a leitura literária pelo deleite, né? Sem obrigatoriamente ter que produzir um texto, sem que obrigatoriamente tenha que fazer um debate, ou sem que obrigatoriamente tenha que ter alguma questão para responder. E quem me encorajou muito nesse processo, claro que vem aí todo um aparato também teórico que eu busquei depois, mas foi a professora Ana Crélia Dias, né, com quem eu tive o prazer de fazer um curso de especialização em 2009, 2010, em que ela encorajava, né, a gente a fazer a leitura literária pelo deleite na sala de aula e promover essa troca, essa escuta. Então, aqui nós temos esse momento, né, e aí são fotos muito felizes no sentido não de só demonstrar felicidade, mas felizes de conseguir demonstrar um pouco de sentimento que foi naquela manhã. Então, nós temos aqui, né, uma das nossas bolsistas, né, rindo, felizes com determinados comentários, outro já partilha de um choro, né, de esvaziar a alma por meio do choro. Uma outra aluna do curso de do curso de extensão, ali lendo e falando o que aquele poema tinha remetido naquele momento das suas vivências, das suas lembranças. Então, foi um momento muito rico, né, de troca, de partilha e de escutar o outro. Aqui eu não tenho uma foto, mas vale ressaltar que, propositalmente, a gente colocou um guardanapo em branco e a gente queria entregar para um homem nesse dia. E assim a gente fez, né? Na hora que estava entregando os guardanapos, um desses guardanapos que estavam, né, justamente em branco foi entregue para um homem. E ele, na hora, quando a gente pediu para quem quisesse falar, compartilhar, né, depois desse momento de encontro com o texto literário, ele levantou e falou que naquele momento ele tinha se sentido como uma mulher, que muitas vezes não tem voz na sociedade, que não é representada, e começou a refletir sobre as mulheres, né, no passado, durante, por exemplo, o século XIX, século XVIII, que não tinham suas escritas reconhecidas, né, valorizadas. Então, foi muito também interessante. Aqui já foi no final, a gente com os nossos pibidianos, né? Desculpa, pibidianos não, gente. Pibidianos é um outro projeto, com os nossos bolsistas, né, com os nossos alunos e alunas. Então, reparem que aqui a gente também tem, né, dois minos que a gente fala, né, que é o Davi e o Cauã. O Cauã, nesse dia, ele foi com a gente, né, visitar, porque ele queria conhecer o projeto, e o Davi, que era o nosso bolsista, e foi muito interessante que o Davi disse que Antônio Cândido, né, fala para a gente que a literatura é uma possibilidade da gente se colocar no lugar do outro e sentir dores que a gente não conhece. E o Davi, ele falou que uma das grandes contribuições, né, que ler mais mulheres, estar em contato com essa literatura trouxe para a vida dele, foi ele poder repensar justamente a masculinidade dele, né, sentir dores que ele não conhecia por ser homem na sociedade. Então, essa fala, né, do Antônio Cândido, eu acho que vai muito ao encontro também quando a gente pensa de quais textos literários a gente pode levar para a sala de aula, né, e às vezes não só levar aquilo que a gente acha que o aluno pode gostar, né, mas permitir por meio da literatura encontro com outros sentimentos, até mesmo por eles desconhecidos.
E eu não podia deixar de terminar essa apresentação, já estou me encaminhando para o final, sem trazer uma poesia, então, de Riane Leão, que diz, né? Se você sente que ainda não está conseguindo se curar, lembre-se. Se perdoe por ter feito casa na dor. Não chame a palavra culpa para dançar. Essa rachadura na alma é mutável. Sua respiração é a prova de seu renascimento. Ler esse poema já quer dizer que você está correndo atrás de si. Riane Leão. Então, deixa eu só aqui parar de compartilhar, gente, que eu fico meio perdida aqui, peraí. Deixa eu só tentar interromper o compartilhamento. Pronto, já interrompi, né? Já interrompi, gente? Interrompeu já. Sim, Cristiane. Estou emocionada. Você ia finalizar. Então, assim, só para finalizar, né, é claro que, de repente, alguns aqui podem assistir e dizer, mas isso foi possível porque é um projeto de iniciação científica, na sala de aula, no dia a dia, né, é muito mais complicado, mas eu acho que complicado sempre vai ser, né, então, se a gente... Teve uma outra professora, que foi a Heloísa, que falou que, às vezes, a gente não precisa de muito para tentar na sala de aula, né, eu acho que é isso, é um guardanapo, é uma poesia, é uma escuta, é uma troca, e mesmo que, de repente, você seja de uma área mais de linguagem, se reconhecer que você também é professor de literatura, e se você é mais de literatura, se reconhecer que você também é professor de língua, de produção textual, e buscar também conhecimentos, ferramentas, e principalmente se formar como leitor, porque eu não posso trabalhar um texto com meu aluno que eu não acredite nesse texto, eu não posso formar leitores se primeiro eu não me formo constantemente como leitora. Então, é só isso, gente, obrigada. Um prazer, mais uma vez, estar aqui hoje com vocês. Cristiane, parabéns. Eu quero parabenizá-la porque você fez exatamente no tempo que a gente havia combinado, junto com a coordenação geral do evento, e pela emoção que você trouxe para a gente com esse pequeno extrato aí da obra da autora que você escolheu, a Riane Leão, que você escolheu para trabalhar com seus alunos, né? Nós vamos deixar as perguntas para depois das outras apresentações, e eu passo, então, a palavra à Cristiane também, para ela continuar na apresentação. Então, só parabenizar a Cris também, né, pela apresentação, não só pela apresentação, mas também pelo projeto em si, né? A apresentação só foi possível porque esse projeto teve lugar, né, e teve o seu protagonismo com as estudantes, então parabéns duplamente. E já convido, então, em seguida, a Daniele Silva Chagas, da SEDUC, para fazer a sua fala também. O título é O Ensino da Concordância Verbal articulado à produção de sentidos e à variação, relatos de experiência e proposta de atividades. Então, Daniele, você pode, se estiver aqui conosco, abrir sua câmera, abrir seu microfone e começar a sua apresentação. A gente te convida a falar um pouquinho sobre ti, né, te apresentar um pouquinho, breves palavras para o público, te conhecer. Em seguida, não sei se a Daniela está aqui. Sim? Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Estou com dificuldade aqui para ligar a câmera, parece que travou o computador na câmera, mas eu vou tentando ligar, enquanto isso eu vou falando para não me alongar muito e não atrasar a programação. Estou sendo bem ouvida? Sim. Sim. Certo. Eu vou tentando resolver o problema da câmera aqui, enquanto isso. Consegui resolver. Vocês me veem? Não, ainda não. Não. Acho que você vai aparecer já, pelo que eu estou podendo ver ali. Para mim já aparece. Acredito que vai aparecer na sequência. Agora sim. Você já apareceu? Que bom. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite para participar desse evento excelente, assistir as apresentações pela manhã, e agora também da Cristiane Barbalho, que é uma amiga querida também, colega de doutorado, e colega em várias atividades também, né, que nós estamos desenvolvidos em parceria. O trabalho sobre o qual eu vou falar
Em especial, é um trabalho voltado para o ensino de língua portuguesa, não para o ensino de literatura, e sobre um tema sobre o qual já se falou bastante, que é a concordância verbal, né? Não é um tema exatamente inédito, inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado pelo Prof. Letras, no qual eu faço um trabalho com turmas de 8º ano da rede estadual, onde sou professora, né, fazer até uma breve apresentação. Sou professora de língua portuguesa pela rede estadual do Rio de Janeiro, na Metropolitana 1, em Nova Iguaçu. Sou também mediadora à distância do curso de pedagogia à distância, oferecido pela UERJ, em parceria com a UAB, né, e pelo CEDERJ. E o trabalho sobre o qual eu vou falar é justamente desenvolvido na rede estadual, em turma de 8º ano, em Nova Iguaçu, com a concordância verbal. Esse trabalho foi desenvolvido e apresentado em 2016, então eu já falei bastante sobre ele, tem artigos publicados, capítulos de livro, mas nesse evento em especial, no qual se fala sobre o chão da escola, que eu acredito que seja um tema de extrema relevância, eu não vou falar sobre a pesquisa sociolinguística que foi feita, sobre os resultados que foram encontrados, mas sobre um relato de experiência que foi feito anterior, de maneira anterior à pesquisa sociolinguística em si. Então, eu vou compartilhar a tela, né, para apresentar os principais pressupostos teóricos e justificativas que estão envolvidas nesse trabalho, tanto no trabalho sociolinguístico que foi realizado, na análise de usos, como no relato de experiência que vai ser feito em relação ao trabalho que foi feito com os alunos antes da pesquisa. Deixa eu tentar compartilhar. Vocês me avisem, por favor, quando estiverem vendo. O slide aparece? Ainda não, querida. Aparece agora? Não, ainda não. Que demora um pouquinho. Sim. Bom, o tema é o ensino de concordância verbal articulado à produção de sentidos e à variação. Né, como eu disse, vou fazer relatos de experiência e apresentar algumas propostas que são fruto desse relato também. Nós consideramos nessa abordagem os conceitos postulados por Frank, né, em que é necessário um ensino reflexivo de gramática com base em atividades linguísticas, epilinguísticas e metalinguísticas. Considera-se a importância do ensino do padrão, né, visto que, conforme crítica feita por Perini, em alguns casos particulares apresentados pela gramática refletem usos arcaicos ou extremamente raros, não constituindo o cerne dos usos estigmatizados. Então, esse padrão ele gira em torno principalmente da regra geral da concordância verbal. E o objetivo desse ensino e da atividade que vai ser realizada é mostrar que é possível, né, ensinar ao aluno a perceber que há várias possibilidades de significação, que se pode escolher uma delas e reconhecer as estratégias que geram essa possibilidade. Então, o objetivo é mostrar como a concordância verbal padrão ou mesmo usos populares de concordância podem ter um significado específico e uma função também específica em acordo com a situação de comunicação, com o gênero textual e com outras questões contextuais em que se estejam utilizando o fenômeno. Em uma perspectiva de variação, considerando o trabalho de 3 eixos, nessa pesquisa baseada principalmente na proposta dos 3 eixos para o ensino de gramática, da professora Silvia Vieira, né, considera que o acesso a regras variáveis, segundo esses 3 eixos, no contínuo de variação de Bortone e Ricardo, a saber, o rural urbano, oralidade e letramento e de monitoração estilística, tende a mostrar que mesmo a norma culta é variável. Dani, sim. Aqui é o Denis, é porque o seu slide não está aparecendo ainda. Como isso talvez comprometa a sua... É melhor a gente tentar resolver essa questão só para você não ficar sem o slide. Ah, sim, eu imaginei que tivesse... Na minha tela aparece.
Você clicou em compartilhar sua tela e... Sim, e seria necessário porque eu vou realmente apresentar um gráfico. Sim, eu não sei se a Aline... Aline, você está aí? Será que você tem alguma sugestão de como a gente pode resolver? É porque... Ela poderia enviar o slide para a gente por e-mail e a gente tentar transmitir. Você quer enviar, Dani, para a gente? Para o e-mail Deixa eu só do... fazer mais uma tentativa. Apareceu. Agora que foi. ótimo. Então, o problema... Obrigado, Dani. Desculpa, tá? A interrupção. Não, imagina, eu que peço desculpas. O problema estava entre a cadeira e o computador, mas foi resolvido. Então, eu comecei a apresentar, né, a base teórica do trabalho em relação ao trabalho com a produção de sentidos. Falei um pouco da perspectiva de Paulo Condes, que é levada em consideração. Em relação à perspectiva variável, também a afirmação de que um dos fatores que atribuem profunda relevância ao ensino de gramática na perspectiva do eixo 3, que é o de variação, nessa proposta da professora Silvia Vieira, é a presença em nossa sociedade, como em qualquer sociedade heterogênea, de fortes manifestações de preconceito linguístico, né, que constituem, na verdade, um preconceito social. E que, em meio à citada polarização sociolinguística do Brasil, resultante também dessas citadas peculiaridades inerentes à formação do português brasileiro, não se pode desconsiderar o ensino de língua portuguesa, o valor social atribuído às formas variantes. E as nossas justificativas para esse trabalho são o fato de que a concordância é um fenômeno que mais se presta à separação e estigmatização sobre quem fala bem e quem fala mal. E isso tem um recorte muito particular em escolas estaduais na Baixada Fluminense, inclusive na escola onde é realizada essa pesquisa. A necessidade do ensino dos usos cultos, mas também desfazer a ideia de que haja justificativa científica para a condenação dos usos populares. E também mostrar aos alunos como a ausência do padrão tem o seu papel em gêneros e situações de comunicação específicos. Então, antes que essa experiência pudesse ser feita em sala de aula, foi feita uma pesquisa como forma de investigar algumas crenças dos alunos, e nós perguntamos aos alunos, primeiramente, o que eles achavam de determinadas sentenças, né? Foram apresentadas aos alunos e eles foram questionados sobre o fato dessas sentenças serem consideradas adequadas, inadequadas, estarem certas ou erradas dentro do que eles consideravam. E esse número, a porcentagem de rejeição em relação a algumas dessas sentenças, mostram que, em função de variáveis, como, por exemplo, a posição do sujeito, como chegou os meninos, há uma porcentagem muito grande de rejeição dos alunos. Essa rejeição, ela aumenta quando a gente fala em eles todos comer o bolo, quando esse sujeito ele está anteposto ao verbo. Então, isso já foi mostrando para a gente indícios do que seria observado na pesquisa sociolinguística. Mas o que nos chama bastante atenção, independente da avaliação dos alunos em relação a esses usos, é a forma como eles percebem que é feita a abordagem do ensino, não só da concordância verbal, mas de outros fenômenos linguísticos também. E eu me atrevo a dizer que, inclusive em alguns contextos no ensino de leitura, de literatura, que isso aconteça ainda em alguns contextos de ensino, né? E então é perguntado aos alunos se eles percebem preconceito dos professores com relação à forma de falar ou em relação à forma de falar de outros alunos. E a gente percebe que foi feita aqui uma estratificação entre meninos e meninas, né? Mas os mais jovens percebem um pouco menos. Os mais velhos, né, que a gente está falando de uma turma de 8º ano, e como se vê aqui, nós temos alunos de 15 e 16 anos nesse 8º ano, então são alunos repetentes, e alunos que fazem muito esses usos populares, e eles chegam a observar 77% desse número, percebe, né, esse preconceito, percebe que há uma rejeição em relação à fala deles. Isso é muito menor para as meninas, inclusive para as meninas também nessa mesma faixa etária, entre 15 e 16 anos.
Também perguntamos aos alunos se eles costumam corrigir ou ver algum outro aluno corrigindo a fala ou a escrita dos colegas na escola, e nós vimos que, embora isso seja em um índice menor do que eles observam em relação ao preconceito de professores, e aí quando nós perguntamos sobre preconceito de professores, não foi especificamente professores de língua portuguesa, mas professores de outras disciplinas também, de maneira geral. E aqui, em relação à correção, embora haja um índice bem menor, mas ela ainda é feita. E isso é observado num relato que eu costumo fazer sempre, o tempo todo, em casos em que um aluno, por exemplo, pergunte como é escrita uma determinada palavra, e outros alunos comecem a dizer que esse aluno é burro, que ele não sabe de nada, que ele não conhece a língua portuguesa, e é comum que esses alunos se sintam travados em outros momentos de ensino, inclusive em momentos em que eles sejam convocados a colocar seu posicionamento sobre textos literários que sejam trabalhados em sala de aula, por sentir um receio de ser corrigido pelos colegas, de ser ofendido pelos colegas, porque os alunos têm, em geral, uma visão desse estigma que o uso da concordância verbal, quando feito de maneira fora do padrão, tem socialmente, né? Então, com base nisso, um dos objetivos é mostrar aos alunos que o ensino desse padrão ele é importante, mas que é importante também que os usos dos alunos sejam respeitados, que os usos desses alunos sejam considerados, até mesmo como forma de inseri-los nas atividades que são realizadas em sala de aula. E isso é feito mostrando como em variados gêneros textuais a ausência do padrão também pode ter significação. Inclusive, em determinados gêneros, o uso padrão pode não atingir os objetivos propostos de comunicação. Então, nas propostas, né, desse relato de experiência, foi feita a primeira leitura de uma narrativa, nós trabalhamos com fragmentos de Alice no País das Maravilhas, os alunos elaboraram um resumo, e com base nesse resumo, fragmentos dos textos de 2 alunos foram colocados no quadro, expostos a eles, e nós começamos a conversar sobre esses fragmentos. E foi muito comum ver alunos criticando o uso do fenômeno da concordância, por estar fora de um padrão gramatical, que foram feitos por eles mesmos, né? Eu sabia quem tinha escrito cada um dos resumos, então, ao colocar as frases no quadro, eu, obviamente, não disse para os alunos quem havia escrito, mas deixei em aberto. Então, houve aluno que criticou o que ele mesmo havia escrito e disse, nossa, isso está horrível, isso não está certo. Então, foi mostrado a eles, por meio da apresentação de peças de stand-up, por meio da apresentação de gêneros digitais, como o meme, em que o uso da não concordância também tem um efeito de sentido particular, e mesmo em gêneros musicais populares, muito estigmatizados, como o funk. E houve um motivo especial para trabalhar com o funk, né? Nessa proposta, na dissertação, durante a pesquisa, eu havia utilizado uma canção de Adoniran Barbosa, né? O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás, nós fumo e não encontremos ninguém. E sobre o efeito de sentido e sobre como a formação da identidade é construída por meio desses usos, né? Mas eu fui advertida por um professor, isso me chamou bastante atenção, integrante da banca, sobre como essa canção é distante da realidade dos alunos com os quais eu trabalhava, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, na rede estadual. É uma canção de um compositor paulista, de um gênero musical que talvez muitos deles não tenham acesso, até pela idade também,
E esse professor disse que talvez fizesse mais sentido para eles entender como a ausência de concordância pode ter um determinado propósito no funk, que é um gênero que está no dia a dia deles. Então, uma proposta que está até no livro organizado pela professora Silvia Rodrigues Vieira, que é Gramática, Variação e Ensino, Diagnose e Propostas Pedagógicas, eu apresento um funk, está tranquilo, está favorável, em que se diz, vai achando que nós, que só playboy anda em Copacabana, então são alternados usos de concordância ali, e na maioria dos casos a concordância não é realizada, então os alunos são convidados a refletir sobre os motivos pelos quais a concordância não é realizada ali naquele gênero. Se a concordância fosse utilizada em acordo com o padrão gramatical, o autor daquele funk estaria se identificando como um funkeiro periférico, ou ele estaria se aproximando mais do playboy sobre quem ele está falando naquele gênero? E isso é feito também com outras mídias. E os alunos começam a perceber como há um sentido e há um projeto de dizer, né, uma proposta em cada gênero, em acordo com o que o autor deseja, como ele deseja se apresentar. Então, com base nisso, né, o que nós chegamos à conclusão é de que é necessário, nesse trabalho, com os fenômenos linguísticos de maneira geral, não só da concordância verbal, de maneira que as variedades utilizadas por esses alunos sejam respeitadas, de maneira que o ensino gramatical seja feito de forma reflexiva e não simplesmente com a reprodução do padrão, sem uma localização dos ambientes em que daquele padrão é requerido e da função que aquele padrão tem socialmente. Dada a importância aos sentidos que são estabelecidos, tanto com o uso do padrão em determinados gêneros, como dos usos. Eu acho que também populares em função do gênero que é utilizado, toda essa discussão. Sim? Daniele, não, é porque eu achei que você tivesse Sim? caído. Pois não, professora. Falta um minutinho, né? Certo, muito obrigada. Estou caminhando mesmo para a finalização. Então, estava falando em relação à variação, como é importante mostrar para os alunos que esses usos, eles possuem também explicação científica, e como deve haver também um respeito em relação às múltiplas variedades. Essa é uma discussão que nós consideramos, conforme também o professor Dante Lucchesi, o professor Marcos Banho, que deve chegar também ao chão da escola, também ao ensino fundamental. Os alunos são capazes de compreender o valor social desses usos, inclusive a violência sociossimbólica que eles sofrem em vários momentos em função disso. Muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui e peço perdão aí pelos problemas digitais. Não, está tudo bem. Cristiane vai falar. Então, parabéns, Daniele, pela tua apresentação, pelo teu trabalho, né? Muito interessante olhar para aquilo ter esse diálogo com os alunos em relação ao modo como eles se veem, ao modo como eles veem o seu modo de falar e como eles percebem como os outros olham, o modo como falam, né? Pensar em questões também sobre a língua. Então, parabéns, e vou passar para a Tereza, para que também faça seu comentário e dê continuidade à nossa mesa. Daniele, parabéns, muito instigante, fiquei com vontade de fazer várias perguntas, também corrobora as palavras da Cristiane no sentido de que é importante a gente ter pesquisas ou olhares, pelo menos, né, que nos apresentem o que o aluno acha de si e da língua de um modo geral, né, da forma que ele fala, por exemplo, da forma que ele escreve. Então, parabéns. Para a gente dar continuidade, então, a essa mesa da tarde, a primeira mesa da tarde, eu vou chamar a Thaís Fernandes Veloso,
Cardoso, também do Colégio Pedro II, colega da Cristiane Barbalho, né? E ela vai apresentar o trabalho Cultura Afro-Brasileira em Sala de Aula, Personalidades Negras no Samba Enredo, um título extremamente instigante, especialmente no momento que a gente não pode sambar, né? Então, com você a palavra, obrigada. Você se Pessoal, boa um tarde. Boa tarde a todos. Queria parabenizar, né, as meninas que apresentaram antes, trabalhos muito bons, também estou acompanhando desde cedo, e está sendo um evento incrível e quero agradecer, né, o convite para participar. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E o trabalho que eu sou professora, né, sou mestre em literatura brasileira no FRJ, vou iniciar o doutorado agora. E eu dei aula no Pedro II em 2019, né? No ano letivo de 2019 foi onde eu desenvolvi esse trabalho que eu vou comentar com vocês agora. Deixa eu só tentar aqui compartilhar. Só um minuto. Então, Vê se apareceu para vocês? Tá ótimo. Tá ótimo. Apareceu o slide, né? Sim, apareceu e está muito bom. Ah, ok. Obrigada. Então, esse trabalho foi desenvolvido em turmas do 6º ano, no Colégio Pedro II do Maitá. E, como eu falei, né, eu entrei lá em 2019 e eu comecei a desenvolver esse trabalho mais para o 2º trimestre. Quando eu entrei, eu dividi turmas com um outro professor e ele já tinha uma programação e a gente teve a ideia de compartilhar, né, essa programação para o ano todo, sendo que no 2º trimestre eu cismei que eu queria trabalhar com samba enredo. E aí eu perguntei a ele se ele se incomodava, o que ele achava, se ele topava, né? Senão eu trabalharia nas minhas turmas e a gente faria um trabalho diferente nesse período. E foi super legal porque ele gostou e quis fazer, então foi algo que eu me senti também motivada a fazer e fiquei muito feliz de como isso repercutiu, né? Então, só para falar mais ou menos do modo como que eu cheguei até aí. E além do fato de esse trabalho ser feito por eu gostar muito de samba enredo e eu acompanhar escolas de samba, né? Então, como a professora falou agora, realmente está sendo muito duro a gente não poder ter nada disso e levar isso para a escola, né? Naquele ano de 2019, para mim, foi muito gratificante. Então, além do fato de eu gostar muito disso, né, desse tema, eu quis abordar a cultura afro-brasileira no ambiente escolar, ver a relação dos alunos com a cultura popular, né, com foco especificamente nas escolas de samba, produzir um trabalho que focasse em leitura, análise linguística e produção textual com base nas letras dos sambas enredos e atribuir maior atenção a personalidades negras a partir das homenagens que as escolas de samba fazem a elas. Então, como que eu me estruturei, né? Inicialmente, para uma primeira aula, eu peguei um material elaborado eu elaborei um material, na verdade, né, a partir do fragmento bem curto de um livro chamado Samba de Enredo, História e Arte, do Luiz Antônio Simas e do Alberto Mussa, mas para dar uma introdução, né, do que é samba enredo. Então, antes de fazer essa leitura propriamente e de trabalhar algumas questões com os alunos, a gente conversou sobre, para eu ver se eles costumavam ouvir, né, qual era a ligação deles com as escolas de samba, se frequentavam, se não frequentavam. Então, essa conversa inicial, ela já foi produtiva, né, pela curiosidade mesmo. E aí, a partir desse pequeno trecho mais de definição, a gente foi estruturando melhor, né, o que seria o samba enredo, a importância, etc. E logo depois, só para pautar, nesse primeiro material foi bem curtinho, foi mais inicial mesmo. E aí depois eu peguei a letra do Samba da Mangueira, daquele mesmo ano, né, que fez um grande sucesso, foi um desfile histórico que se chama História para Ninar Gente Grande. E aí, a partir dessa letra, eu não coloquei a letra aqui justamente por uma questão de tempo, né? Mas a partir dessa letra, eu estudei algumas análises com eles, análise linguística, a gente interpretou, vou falar disso mais especificamente no próximo slide. E aí, depois de haver esse trabalho, eu selecionei 18 sambas enredos sobre personalidades negras para fazer trabalho em grupo nessas 3 turmas, né? E aí, no primeiro material,
aquele do livro, do trecho do livro, né? Como eu já disse, foi uma definição de samba enredo e uma conversa sobre o tema para ver a familiaridade do aluno, e logo depois a gente passou para a letra do Samba da Mangueira. E aí, na letra do Samba da Mangueira, alguns devem conhecer, faz referências históricas, né? Fala da Revolta dos Malês, Confederação dos Cariris, fala da Marielle também, que é algo mais recente, né? No contexto histórico. E então a gente revisitou, né? Todas essas questões históricas, falamos desses personagens importantes que apareceram aí no samba e fizemos uma análise linguística com base no que a gente precisava estudar, né, que tem mais a ver ali com vocativo, registro formal e informal, atos de fala e etc. Então, por exemplo, na letra do Samba da Mangueira, ela começa: Brasil, meu nego, deixa eu te contar. E aí, um pouco mais depois, né, ela fala: Brasil, meu dengo, a mangueira chegou. Então, a gente estudou essa questão da informalidade relacionada ao vocativo, né? Então, por que existe essa preocupação de chamar o país de meu nego, meu dengo? Então, por que foi usado dessa forma, né? Então, os alunos interpretando isso é algo bem legal, eles percebendo tudo isso diante da letra, né? E algumas questões também, como o fato de a gente ter ali, por exemplo, tem uma parte que fala: Brasil, teu nome é Dandara. Então, a gente pega a partir de quem foi, né, Dandara, da história de Dandara, para poder falar por que Brasil está sendo chamado de Dandara, né? E questões como essa, além também do fato de a gente ter uma parte da letra em que fala: chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Então, estruturei uma pergunta com base, né, em fazer referência a mulheres e aí perguntando para eles se agora chegou a vez, né, o que isso significa em relação ao passado. Então, a gente foi fazendo toda uma crítica também da letra, né, com base nessa história que a letra conta. E aí eu separei aqui para vocês verem quais foram os sambas que eu escolhi, porque, assim, são muitos sambas, né? Então, eu fui selecionando aqueles que focavam em personalidades negras. Então, eu comecei ali com o Machado de Assis, que foi homenageado pela Escola Aprendizes da Boca do Mato em 1959. E aí eu também quis fazer um apanhado histórico, né, dessa seleção. Depois, Chica da Silva, que foi homenageado no Salgueiro em 63. Chico Rei, também no Salgueiro em 64. E aí é importante, sim, porque o Salgueiro foi uma escola pioneira em trazer enredos, né, focados na temática negra por volta de 1960, por volta não, nessa década mesmo. Então, esses primeiros anos, né, de 1960 no Salgueiro foram todos focados na temática negra. Então, por isso que a gente tem logo 2 aí. Depois eu coloquei O Mundo Melhor de Pixinguinha, que foi o samba da Portela de 74, para falar de Pixinguinha, né? Mãe Menininha do Gantuá, da Mocidade, 76. Esse foi um samba também. Além de tudo, o samba é desafiador no sentido de que eles se deparam com palavras, né? Em Yorubá, eles se deparam com palavras que fazem referência a deuses da mitologia africana. Então, assim, tudo isso a gente vai trazendo também para uma espécie de glossário para poder dar conta, né, daquele texto, porque é um trabalho mesmo de pesquisa. Eu quis que eles pesquisassem e a gente se reunia em grupo depois para poder debater aquilo. Então, cada grupo me falava o que tinha achado, o que tinha encontrado, e esse processo foi muito legal, porque muitos chegavam para mim falando coisas que eu nem imaginava, do tipo: ai, professora, eu ontem estava estressada e eu comecei a ouvir samba enredo e fiquei calmo. E aí eu falei: gente, como assim? Então, assim, é muito legal ver como que eles reagiram a esse trabalho, e alguns chegavam empolgados com o que tinha descoberto de certas personalidades, né? E aí me perguntando: isso é verdade mesmo e tal, e a gente trazia esse debate para a sala. Depois eu continuei com o Heitor dos Prazeres, que é da Em Cima da Hora, de 77, Solano Trindade, né, no enredo Solano Poeta Negro, que é de uma escola chamada Quilombo, que nem existe mais, em 1981, Lima Barreto, Mulato Pobre Mais Livre, da Tijuca, em 77, Lua Viajante, que é uma homenagem a Luiz Gonzaga, né, da Unidos de Lucas, em 82, Clementina, Uma Rainha Negra, da Liz Imperial, em 1992, Ganga Zumba, Raiz da Liberdade, enredo da Engenho da Rainha, de 86, Kizomba, Festa da Raça, da Vila Isabel, de 88, e Kizomba, né, vale lembrar que não é especificamente sobre uma personalidade, mas ela menciona Zumbi,
né, e agradece, valeu Zumbi, o grito forte dos Palmares. E o próprio enredo em si já foi algo, né, que é histórico, então, assim, trazer isso tudo, os alunos gostavam de descobrir essas palavras, por exemplo, kizomba, né, que significa festa, que é um congraçamento, é um evento. Então, tudo isso eles pontuaram em outro trabalho que eu também vou falar daqui a pouquinho. Depois eu continuei com Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal, da Viradouro de 94. Depois, Água-Time, que foi homenageada pela Beija-Flor em 2001. Rainha Ginga, né, rainha do trono Brasangola, do Império da Tijuca, em 2010. Candeia manifesta o povo em forma de arte. Renascer de Jacarepaguá falou sobre Candeia, né, que é um sambista da Portela, muito importante para a escola, em 2015. Esse 17º, né, se refere ao enredo Papel e o Mar, da Renascer de 2017, que é lindo, é um samba assim, que eu particularmente adoro também, que fala sobre um possível encontro, né, entre Carolina Maria de Jesus e João Cândido, né, líder da revolta da Chibata. Então, eles dois se encontrando. E o último, né, por fim, eu escolhi um samba que fala da Luísa Marim, né, Bravos Malês, a saga de Luísa Marim, que foi homenageada pela Alegria da Zona Sul em 2018. E uma coisa interessante foi que, assim, a gente ouviu, né, o Samba da Mangueira primeiro, e depois eu passei a letra desses sambas para eles e falei, olha, quero que vocês pesquisem, que vocês tragam o que vocês acharem das referências, vocês trazem para a próxima aula. E aí, na mesma aula, eles lendo, né, daqui a pouco eu vi muitos alunos, assim, né, com um fone, e eu fui chamar a atenção, eu falei, gente, não quero que use fone em sala de aula, não é para isso. Não, professora, a gente está ouvindo samba. E aí eu até fiquei assim, falei, nossa, e até quis ouvir com eles, né, porque como eu gosto. E aí eles ouvindo o samba e prestando atenção mesmo, né, como eu disse, eu ouvi de fato, verifiquei mesmo se eles estavam ouvindo, e eles estavam empolgados, e isso foi muito bom, porque, assim, a grande maioria, apesar de o samba enredo, a gente pensa, né, é cultura popular, é carnaval, mas é algo que fica muito restrito ao período do carnaval. Então, assim, eu como uma pessoa que escuta samba enredo frequentemente, vejo que não é comum, né, as pessoas ouvirem. Então, estando ali com alunos, que muitos falam, minha família não é muito chegada a samba, eu não acompanho muito. Então, o interesse deles, por isso, assim, eu gostei bastante de fazer isso. E aí, essa foto foi logo depois, né, dessa pesquisa, e aí eles apresentaram o trabalho, eu vou falar também um pouquinho depois, em cartazes, né, cada grupo ficou responsável por um samba, como eu falei, e aí eu organizei uma palestra sobre samba enredo no colégio, e foi, assim, muito legal, porque a palestra conseguiu ser feita para todo o 6º ano, né? Todas as 6 turmas estavam estudando, então são cerca ali de 30 alunos em cada turma. Claro, fiquei desesperada, porque imagina essa quantidade de alunos dentro de um mesmo auditório, né? Mas deu tudo certo. E então foi uma palestra com o historiador Luiz Antônio Simas, que é o autor do livro, que eu peguei o trecho, né, para iniciar a aula. Então, esse contato também com o autor, né, é importante. E o compositor David Domênico, que eu levei por ser compositor da Mangueira e por ser um dos compositores, né, do samba de 2019. Então, ao longo da palestra, os alunos acompanharam, fizeram perguntas, se formou uma fila de perguntas, né, para eles tirarem dúvidas, e ficaram empolgados, e no final desse evento, né, eles cantaram a música junto com o David Domênico, né, que era um dos autores. Então, assim, foi uma coisa bem, bem interessante, que eu fiquei muito feliz. E aí, depois disso tudo, eu passei uma produção textual para eles, que fala o seguinte, né? Com base nas anotações e observações feitas na palestra e durante as aulas, então eu queria que eles recuperassem mesmo, né? Coisas que a gente já tinha estudado antes, e escrever um texto sobre a importância do samba enredo para a sociedade brasileira, abordando o seguinte. Então, obrigatoriamente, eles teriam que falar nesse texto, né? Fazer comentários referentes à palestra, o falar do samba estudado pelo seu grupo, né? Então, cada aluno que fazia o samba, o texto, falava do samba que estudou, e escolher uma personalidade negra apresentada por outro grupo, né? E aí, agora eu selecionei aqui alguns trechos, foram muitos textos, e
muitos textos que me emocionaram de verdade, então eu selecionei, pena que só pode ser alguns, né? Mas assim, selecionei alguns trechos para mostrar para vocês como é que ficou isso mais ou menos. Então, o primeiro diz o seguinte: uma coisa que me. Só para pontuar, eu coloquei exatamente como os alunos escreveram, né? Até para a gente ter uma ideia da escrita deles. Acho que é legal ser fidedigna nesse ponto. Então, está escrito o seguinte: uma coisa que me marcou muito e que eu gostei na palestra foi algo que eles falaram. O samba enredo não é só música, o samba enredo é história em forma de arte. Eu gostei muito do que eles falaram, pois foi verdadeiro e eu nunca tinha pensado sobre isso na minha vida. A palestra fez eu olhar diferente para o samba, agora eu vejo a força e a história. O samba enredo ajuda na educação brasileira, nos livros escolares, não mostra o ponto de vista das mulheres negras, negros e de indígenas. O samba da Mangueira diz que os indígenas e negros podem contar a própria história. Terceiro, se não fosse o Colégio Pedro II, acho que não queria saber o quanto o samba de enredo é importante para a sociedade brasileira, já que eu cresci em uma família que não é muito chegada ao samba. Nesse trimestre, aprendi que o samba de enredo não é somente uma música tocada no carnaval, mas sim uma música que pode levar para o povo brasileiro conhecimento da sua história, ensinamentos sociais, ou até mesmo podem aprender sobre personagens que foram importantíssimos para o Brasil e que não faziam ideia de que existissem. A maior importância do samba de enredo é mostrar a cultura africana e as dificuldades que os negros passaram e ainda passam. Por exemplo, as religiões de matriz africana sofrem preconceito somente pela sua origem. Eu sempre gostei de samba de enredo, mas depois da palestra e do trabalho, passei a gostar ainda mais. Observei o quanto ele é importante para visibilizar pessoas negras, o quanto foram importantes na nossa cultura e libertação, nos dando um exemplo de luta e resistência nesses tempos tão sombrios. E selecionei mais esses daqui também, que são os seguintes: nós, brasileiros, às vezes nos esquecemos muito dos nossos antepassados, o que não é bom que aconteça, porque todo mundo deve saber o que os índios, os africanos e o Brasil passaram. Nos trabalhos de outros grupos, o que mais me chamou a atenção foi a história da Carolina de Jesus. Ela era catadora de papel e, com o material que recolhia, fazia um diário mostrando seu cotidiano na favela. Isso resultou no seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Em uma sociedade altamente desigual, ela encontrou uma forma de luta e resistência para levantar a sua voz. Eu amei o samba enredo chamado Suprema Ginga, Rainha do Trono Brasangola, que fala sobre a Ginga, uma guerreira angolana que lutou para que seu país não fosse colonizado pelos portugueses. A sua história é fascinante e ainda tem poucas pessoas que sabem da sua importância e história de vida. Esse samba tem que fazer o povo refletir que tem sim no mundo mulheres guerreiras e independentes. Hoje em dia, as pessoas conhecem mais essas personalidades negras, embora ainda haja um longo caminho a percorrer para que o preconceito acabe de vez. Por causa disso, já chegou a acontecer de quando alguém vira uma figura importante, as pessoas que não podem negar sua importância mentem sobre sua raça para provar que pessoas negras, pretas, mulatas não sabem fazer nada, são pessoas sem importância, como é o caso de Machado de Assis, por exemplo. Agora eu lhe pergunto, com quantos anos descobriu que Machado de Assis era negro? Eu estudava numa escola chamada Machado de Assis e não sabia que ele era negro. Aprendi muito com essas letras e histórias. Percebi a importância de se conscientizar sobre os ancestrais e ver suas lutas, pois sem eles não estaria aqui onde estou. Como João Cândido falou, eles tentam nos apagar da história, mas fizemos a história. Nós vamos mostrar isso, como eles e elas mostram pela arte do samba. Então, assim, esses foram apenas alguns trechos de textos mesmo de 1 ou 2 páginas, porque eu falava para eles escreverem pelo menos uma página, né? Então, foram textos muito, assim, produtivos e que me deixaram muito feliz. E aí foi logo depois, né? Teve o Dia da Língua Portuguesa no colégio e a gente apresentou esses trabalhos entre tanto as minhas turmas como a do outro professor, né? Então, houve uma interação entre as outras turmas, apresentando alunos de uma turma apresentando para outra, né? Então, foi um sábado que a gente tirou para fazer esse trabalho durante toda uma manhã e os grupos apresentaram novamente, aí sendo para turmas diferentes. E aí, por fim, eu coloquei essa foto, na verdade, o cordel, eu aproveitei, né, no outro trimestre, o fato da gente ter trabalhado muito essa questão das personalidades negras, para produzir um cordel, que já era, né, o que a gente ia estudar depois. Então, eu pedi para eles produzirem um cordel em dupla sobre uma das personalidades negras homenageadas nos sambas enredo, e aí, claro, sem repetir, né, o que eles já tinham estudado. Então, escolher de outro grupo e foram esses cordéis maravilhosos, né? Eles se dedicaram muito, então tem ainda Conceição Evaristo, Chica da Silva, Zumbi. E só para terminar, que eu já estou chegando no fim,
eu coloquei um trechinho do que eu escrevi no material que eu passei para eles, né? Então, para finalizar minha fala, que diz o seguinte: o samba-enredo se constitui como gênero fundamental para o estudo da cultura afro-brasileira, além de ser um importante texto para análise em sala de aula, uma vez que expande conhecimento e provoca reflexões muitas vezes ignoradas pela história oficial. Então, obrigada, gente. É isso. Nossa, Thaís, fantástico. Muito lindo. Obrigada. Fiquei aqui com vontade de ser sua aluna. A Cristiane e eu combinamos de fazermos primeiro cada uma pergunta, não é uma sabatina, né, mas é uma reflexão, para que vocês tenham oportunidade de desenvolver mais algumas questões sobre os trabalhos de vocês, e depois a gente passa para as perguntas do chat, né? Então, eu vou começando, né, Cris, porque Daniele foi Daniele não, a Cristiane foi a primeira a falar, e eu apresentei. Eu tenho uma curiosidade imensa que eu queria, então, que eu estou tentando transformar em pergunta para a Cristiane. Como eu disse, não é uma sabatina, tá? Mas eu acho que as pessoas gostariam de saber, eu tive curiosidade em saber, por que você fez a atividade com os alunos dos trechos do poema em guardanapos. Tá? Eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre isso. E eu vou, assim, quebrar um pouco o protocolo e pedir para ela também tirar, Cristiane, uma curiosidade, porque ela falou que o grupo de pesquisa, o Fórum de Minas, é um grupo predominantemente formado por mulheres. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Será que as pessoas não se interessam, os rapazes, os meninos não se interessam por poesia? Teria sido isso ou é uma escolha em relação à temática? Eu queria que você falasse sobre essas duas questões, que eu acho que você pode fazer numa coisa só, tá bom? Tá bom. Bem, a ideia do guardanapo foi uma tentativa de, claro, né, são coisas diferentes, mas foi uma tentativa de resgatar a questão da própria forma como a Riane Leão começou a divulgar os seus poemas, né, e suas poesias em 2008, que foi por meio da técnica do lambe-lambe, né, que era escrever os seus poemas e colocando na cidade de São Paulo, né, ela ia colocando nos muros, nos postes, né, da cidade, para, então, apresentar a sua poesia. E no dia que fomos para a aula final do curso de extensão, a gente quis, de certa maneira, fazer esse diálogo, né? Então, por isso a ideia de colocar nos guardanapos. O guardanapo, a gente pensou aquela coisa, né, também de trabalhar com a questão da poesia, do bar, da escrita. Então, foi tentar, de certa maneira, criar um pouco essa atmosfera, né? Uma ideia, e da poesia também circular, porque como não teríamos como levar vários livros, vários exemplares, uma forma também de circular esse texto seria por meio do guardanapo e ficar como também uma recordação do evento, né? A pessoa que estava ali assistindo poder levar uma poesia para casa. E em relação ao projeto ser organizado por maioria de mulheres, eu acho que tem a ver primeiro com, no caso das professoras, né, com o próprio recorte. Não que o homem ele não deva e não tenha, né, que pensar sobre essas questões, mas eu acho que essas questões elas emanaram justamente de nós como professoras mulheres por uma questão de papel realmente social, né, que a gente percebe, a gente vivencia isso de uma outra forma. E é interessante como alguns colegas, né, do trabalho, com quem eu também já dividi turma, começam também a pensar, né, a perguntar, a pedir indicações, a dizer o que acha, como isso também vai movimentando a escola. E no caso dos bolsistas, eu acredito que seja ainda por se pensar que é uma temática muito voltada para o feminino, né, só para as mulheres. Tanto que quando a gente foi fazer a chamada, a gente foi às salas para poder falar que os meninos também poderiam participar, né, do processo de seleção, porque é um processo mesmo de desconstrução, né? Tanto que nós tivemos um
menino bolsista, que é o Davi, e outros que foram aparecendo, como, por exemplo, o Cauê, que foi depois de algum tempo, depois que o projeto já está em andamento, mas querer conhecer, né? Então, eu acho que é mesmo uma coisa, um contínuo, né? E eu acho que, de repente, no próximo edital, a gente vai ter mais meninos inseridos também. Ok. Eu queria só fazer um comentário que, do ponto de vista metodológico, você utilizar os guardanapos, seu grupo utilizar os guardanapos, revela para a gente que nós podemos lançar mão de estratégias que estejam ao nosso alcance, né? A gente não precisa fazer, se você não tem o lambe-lambe, porque eu imaginei que a relação fosse essa, né? Se você não tem o lambe-lambe, você tem uma outra forma que está mais próxima. Então, eu quero parabenizar você e passar, então, a palavra para a Cristiane, que ela também vai te fazer alguma pergunta. Bom, obrigada. Uhum. Então, eu estava aqui pensando, né, após ter ouvido a Cristiane, a Daniele e a Thaís, né, como os trabalhos que vocês apresentaram têm alguns pontos de convergência, né? A Cris e a Daniele mostraram, por meio, evidenciaram, né, e os trabalhos mostram uma forma de combater preconceitos que silenciam, né? O preconceito em relação à mulher, que faz com que a sua literatura tenha uma visibilidade menor, e o preconceito em relação à fala, que pode fazer com que essas pessoas que sofrem o preconceito sejam silenciadas em razão da sua forma de falar, né? Então, eu vejo essa convergência temática e vejo também uma convergência em relação às atividades que trazem para o universo, né, do ensino de língua portuguesa, questões do cotidiano dos estudantes, né? Então, a questão da variação linguística, de colocar os alunos como fazer com que eles se enxerguem através da sua forma de falar, né, como eu tinha dito antes, de verem formas que existem usos da língua portuguesa que se aproximam muito do cotidiano, como é a questão do samba enredo. Então, assim, são trabalhos que efetivamente convidam os alunos a participarem das interações, né, a participarem das aulas, sobretudo na disciplina de língua portuguesa, que às vezes parece que há uma certa resistência, assim, um ranço, sabe, com relação ao português. Então, eu queria começar minha fala destacando esses pontos, né, e eu queria pedir para a Cris, se ela puder, por favor, falar um pouquinho mais sobre como se dão as atividades da iniciação científica, porque não é algo muito comum se ter projetos de iniciação científica no ensino médio, imagino, né? Os professores das universidades são convidados a ter estudantes, a submeter pedidos de bolsistas de iniciação científica do ensino médio para ter no ensino superior. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a dinâmica mesmo desse projeto, dos encontros, enfim. Bem, né, primeiro vale ressaltar, né, que eu comecei a trabalhar no CP2 em 2019 e o Fórum das Minas, ele já existia, né, como um projeto de iniciação científica. E aí eu fui convidada, eu me interessei pelo projeto e eu fui convidada e fui muito bem recebida pelas professoras, né, pela Ana Cláudia, pela Paula e Andara e pela Aline. E como que se dá, então, esse processo, né, na educação básica, no CP2? É aberto um edital, geralmente todo ano se abre um edital, e nesse edital os professores interessados, eles se inscrevem, então escrevem um projeto de iniciação científica, né, submetem esse projeto a uma aprovação, sendo aprovado, a gente tem direito a tantos bolsistas, né, na última edição foram 4 bolsistas cada professora, né, cada professor que lança esse edital é individual, então embora a gente seja um grupo, cada professora submete seu projeto, né, tendo como vertente essa questão desse resgate desse protagonismo na arte da mulher. E depois, sendo então aprovado, a gente entra na própria escola com um processo seletivo, né? Com um processo seletivo para quem se interessa. Então, a gente faz a divulgação, os alunos eles já estão um pouco acostumados, né? Com essa dinâmica. Então, a gente faz um projeto, Cris, de divulgação na escola, entrar nas salas, explica rapidamente sobre o projeto, né, para não atrapalhar muito a aula do professor, e
no nosso caso, aí o professor escolhe o modelo como vai fazer esse processo de seleção. No nosso caso, a gente marcou um dia para poder fazer, eles teriam que escrever um texto dizendo que o motiva, por que eles estavam motivados a participar, o que eles esperavam encontrar no projeto, né? E a partir desse processo de seleção, então, depois a gente caminha a documentação, eles recebem uma bolsa, tá, para isso, e é claro que como a gente tem poucas vagas, a gente também abre a possibilidade para voluntários, aqueles que queiram participar sem ser bolsista. Então, é dessa forma, né, é um pouco similar, né, tem alguns pontos convergentes com a iniciação científica. E a gente também tem a jornada de iniciação científica. Quando vira o ano, a primeira aula do CP2 é uma aula lá da penúltima vez, né, foi no Campo São Cristóvão, que todos os alunos fazem apresentação em banner, né, das suas pesquisas desenvolvidas, daquilo que desenvolveram durante o projeto, e é um projeto anual. Então, todo ano, abre o edital, a gente tem que fazer a entrega desse formulário, né? E a seleção dos alunos também. Ok. Que bom, muito bacana. Eu vou fazer, então, uma pergunta agora para a Daniele, né? Um trabalho extremamente interessante, eu acho que muito original no sentido de gente olhar, saber, né, o que o aluno pensa de várias coisas que nós, teoricamente, estudamos, né? E eu queria te fazer uma pergunta, assim, naqueles resultados que você apresentou, um tipo de enunciado com o sujeito pós-posto, e aí com divergências da concordância verbal do padrão culto, um enunciado rejeitado por eles, né? Eu acho que o exemplo foi chegou os meninos. Você tem alguma hipótese, alguma interpretação do porquê dessa rejeição deles por uma forma que a gente sabe que ocorre? Você chegou a pensar sobre isso, Daniele? Um enunciado rejeitado por eles, né? Sim, inclusive no trabalho de pesquisa, né, a gente fala sobre isso, sobre essa rejeição do aluno, que é o fato de o fenômeno da concordância verbal, como é falado, trabalhado, tanto nesse artigo no qual apresento a proposta, sobre o qual falei, como na própria dissertação, ele é um fenômeno que traz tanto estigma socialmente, que mesmo alunos que são considerados por algumas pessoas como não conscientes dessa estigmatização, sentem de maneira negativa, né? Não entendem como ela acontece, porque ela acontece, mas entendem que ela acontece. Os alunos têm consciência de que se eles disserem os meninos foi, eles vão sofrer algum tipo de preconceito, só que a forma como eles lidam com isso é que a gente considera problemática, né? Porque eles legitimam esse preconceito, eles acham que é legítimo eles sofrerem um preconceito por eles falarem, de repente, os meninos foi. E enxergam, inclusive, que isso tem uma base, né, científica, eles não dentro desse discurso de enxergar que tem uma base científica, mas que tem uma justificativa baseada no ensino, uma justificativa baseada na gramática, sem entender que há vieses sociais que atravessam esse julgamento. Então, por vezes, eles analisam a própria fala e a fala dos colegas por essa consciência que eles têm do estigma social que atravessa o fenômeno. Ok, bacana, Daniele, parabéns, hein? Parabéns mesmo. Cris? Eu gostaria, Daniele, de te convidar a voltar sobre um dado que tu mostrou, que tanto os meninos, se não me engano, quanto as meninas da segunda faixa etária tinham uma percepção maior em relação ao preconceito. Queria que se tu pudesse desenvolver um pouquinho mais a tua hipótese a respeito do porquê essa faixa etária tem mais, talvez, consciência dessas formas de preconceito. E se tu notou alguma... Bom, minha pergunta tem um pressuposto. Alguma diferença na relação que eles têm com a disciplina de língua portuguesa, enfim, com as questões relacionadas à língua, fazer com que eles refletissem sobre o seu modo de falar trouxe, ou que impactos trouxe, né, na relação deles com o estudo da língua?
Bom, a princípio não foi apresentada a eles a pesquisa, né? O que foi feito foi um trabalho em sala de aula, não foi dito a eles que seria feita uma pesquisa com base naquilo, não foi dito a eles qual era o objetivo, então a gente sabe que os alunos já têm uma visão sobre o professor, então eu acredito que eles imaginavam que era esperado que eles dissessem realmente que corrigem os alunos, que eles dissessem que algumas práticas estão erradas, algumas falas são erradas dos outros alunos. E em relação à faixa etária, o que eu observo, né, a gente vê ali que nas turmas de 8º ano a gente tem de alunos desde 12 anos até 16 anos. Os alunos entre 12 e 14 anos geralmente têm um hábito menor de fazer essa correção em relação aos alunos que têm mais idade. E aí é uma hipótese minha, eu não trabalhei com isso na pesquisa, não falei sobre isso, mas eu acredito que seja até pelo histórico de preconceito que eles já sofreram, de correções a que eles foram submetidos de maneira descontextualizada, e isso tenha ficado no imaginário deles, né? A visão de que é preciso simplesmente falar correto, independente do contexto, independente do que seja esse correto, e a necessidade da correção como uma prática descontextualizada. A gente acredita que isso tenha se massificado no imaginário desses alunos mais velhos, que são os alunos repetentes, que são os alunos que passaram por aquelas experiências mais vezes, em relação a alunos que estão entrando no 8º ano, que estão ainda se deparando com aquelas concepções. Eu tenho essa hipótese que é mais baseada na minha prática do que numa pesquisa empírica propriamente. Muito bacana, muito bacana. Bom, então agora a Thaís, que falou sobre o samba, a cultura afro-brasileira, eu também vi a mesma coisa que a Cristiane falou, a relação estreita entre os trabalhos de vocês, né? Muito bacana. E aí, Thaís, eu queria te provocar no seguinte sentido. Uma das competências gerais, se não me engano, é a primeira da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, fala em valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos, né? Como é que você vê esse trabalho que você apresentou em relação a essa competência? Você acha que é uma forma, uma estratégia, né, didática para se chegar ao desenvolvimento dessa competência geral? Então, eu acho que sim, acho que, né, claramente, porque assim, a gente já foi uma ideia mesmo do que uma escola de samba apresentou, né? Então a palavra escola já diz muito. Então, aquela história para ninar gente grande nada mais é do que você revisitar, né, histórias para contar de outro ponto de vista e para adultos mesmo, né, terem outra perspectiva das coisas, né, da própria história do Brasil. Então, acho que essa valorização, até mesmo pela curiosidade dos alunos, né, eles se sentiam instigados em falar, né, alguns chegaram para mim para falar sobre religião de um modo mais reservado, né, mais aberto a querer falar algo para mim. E então, assim, estudar esses sambas, né, a partir dessa perspectiva histórica e fazendo aquilo que a Mangueira fez em 2019, mas no ambiente escolar, trazendo essas visões, né, instigando os alunos, vendo qual a versão deles também, né, e muitos ali já faziam críticas, né, mesmo quando a gente às vezes até espera que, talvez eu leve algo novo, mas não, os alunos que trazem coisas novas muitas vezes para a gente, né, então, alunos que tinham assistido ao desfile, que conheciam algum samba e dialogavam, então eles também foram muito críticos. Então, a partir do momento em que a gente está trabalhando com o senso crítico dos alunos em relação à história, né, isso é muito gratificante, né? E esse era, de fato, o meu propósito. Que bom, parabéns, então, também. Obrigada. Eu, na verdade, vou me permitir abrir mão da minha pergunta, embora eu tenha várias curiosidades em relação ao trabalho da Thaís,
para trazer perguntas do público e comentários, né, que nos acompanharam. Então, a gente tem, vou ler aqui as anotações, né? Então, comentários da Sônia Maria Andrade Souza, falando sobre o trabalho da Cris, né? Lindo poema, linda apresentação, lindo trabalho, parabenizando, né, a Cris pela apresentação. Também a professora Leonor fez um comentário, né, parabenizando a Cris pela sua apresentação. Também a Sônia parabenizando a Daniele por levar os alunos a essa importante reflexão linguística, a escola fazendo a sua parte no combate ao preconceito, da mesma forma a Leonor parabenizando. A Esther Aparecida de Mei Melo Vilalva, parabenizando pelo interessante trabalho junto aos alunos, né, parabenizando a Daniele. E temos também aqui os parabéns a Thaís, né, pelo seu trabalho, pela excelência do seu trabalho, pela transformação que foi possível na vida dos alunos com essa atividade temática sempre muito relevante. Então, eu vou fazer uma pergunta, agora a gente teria 3 minutos em tese, né? Vou fazer uma pergunta para a Thaís. Então, vou começar com a Thaís, que teve uma oportunidade de se manifestar. Eu tinha visto uma pergunta aqui. Professora Thaís, a pergunta da Silvia Rodrigues Vieira. O celular pode ser um aliado e não um adversário em sala de aula, não é? Se tu puder desenvolver um pouco mais. Então, como era assim, os alunos usavam muito celular, pegavam muito celular em horas que, né, não era para pegar, e a gente fica cansado de chamar atenção, ainda mais 6º ano, né? Então, assim, a todo momento você pedindo para guardar celular, você tira celular, você bota em cima da mesa, enfim. Então, a gente já vai muito blindada para isso. Então, quando eu passei o samba para eles, eu tinha usado o celular para reproduzir o samba da Mangueira, né? Então, aquela figura de autoridade do professor, eu posso usar o celular aqui nesse momento, mas foi mesmo, né, para ter um recurso ali para eles ouvirem. Então, quando eu vi alguns alunos, começaram com alguns, né, usando fone e tal, e aí eu fiquei naquilo, eu falei, pô, tá usando fone, acabei de passar ali coisa para pesquisar, e aí eles falaram, não, professora, a gente está ouvindo. Aí eu falei, opa, então eles estão certos, eu quero que eles ouçam mesmo, e é bom que eles estejam interessados, né? E até mesmo nas aulas seguintes eles falaram que ouviram, né, outros sambas em casa, então isso é muito, muito legal, e de fato só com o celular em sala de aula que eu poderia ter tido essa chance. Muito bom. Maravilha, é importante a gente pensar, Vou ler uma pergunta, então, para a Cristiane, já vou emendar uma pergunta para a Daniele, e aí vocês podem responder na sequência para a gente otimizar nosso tempo. Então, o Samuel parabeniza, né, a Cris pelo trabalho e pergunta se você consegue trabalhar a literatura feminina em sala de aula com frequência sem desconsiderar o cânone. Essa é a pergunta para a Cris. E a pergunta para a Daniele, deixa eu pegar aqui no chat. Acho que a Cris pode ir respondendo enquanto eu resgato a pergunta para a Daniele. Pode ser? Tá bom. Oi, Samuel, obrigada pela pergunta, né? Na verdade, eu acho que a gente, como professora, a gente sempre está preocupado, né? Porque toda vez que a gente faz um recorte e adota algo em sala de aula, a gente deixa outras possibilidades de lado. Então, por isso que eu acho também que a nossa formação ela é muito importante. Mas, sim, eu tento, na medida do possível, fazer essa associação, né? Eu acho que o meu aluno tem, sim, direito aos cânones, ele tem direito, mas ele também tem direito a outras vozes, ele também tem direito à literatura indígena, à literatura de mulheres negras, à literatura de mulheres, né, da poesia islã na sala de aula. Então, a gente vai tentando, sim, diversificar. Se um trimestre eu valorizei no espaço, né, que eu tinha disponível determinadas leituras, em outro eu vou tentar valorizar outras, mas a gente vai tentando com aquele tempo que a gente tem, sim. Uhum. Sim, e a pergunta do Samuel também para Thaís, né? Se você... Para Thaís, você enfrentou alguma resistência por parte dos alunos, tendo em vista a religião deles? Você chegou a se censurar em algum momento para que não houvesse resistência? Então, a gente, né, eu e o outro professor, quando a gente pensou em trabalhar isso, a gente
como era um trabalho de um trimestre inteiro e no outro trimestre a gente também ia estudar um livro chamado Aqualtune e Outras Histórias da África, a gente pensou assim, cara, pode ser que cheguem críticas, né? Não só de alunos como dos pais, porque a gente está estudando pelo histórico que a gente já conhece, né? Por um período que a gente está vivendo, então a gente fica um pouco blindado. Então a gente comentou em sala sobre a lei, sim, né? A lei 11.645, que fala do ensino, né? Da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e indígena. Então a gente comentou com eles, né? Estudou a lei. Então já para isso eu acredito que pode ter ajudado. De fato, a única coisa que eu tive que foi vou chamar de semi-resistência, foi quando a gente adotou o livro, né? Aqualtune e Outras Histórias da África, que um aluno chegou, antes mesmo de saber do que se tratava, ele leu só o título, viu a capa, né? Que era uma mulher africana, e ele falou, professora, a gente tem que estudar esse livro mesmo? Aí eu falei, ué, mas você conhece esse livro? Ele, não. Aí eu falei, mas você sabe do que vai tratar? E ele, não. Aí eu falei, então você leu o título e não quis trabalhar o livro, sem saber? Aí ele ficou assim, sem saber o que falar, e saiu. Aí depois que a gente leu em sala, eles leram, que a gente foi comentar, ele chegou para mim no final, né, do trimestre e falou, professor, eu gostei muito desse livro. Então, assim, é algo mesmo de, né, o aluno acha que aquilo ali vai ser ruim, né, por se tratar de África. Então, a gente passa por essas coisas e tenta, né, sempre reverter, obviamente. Mas eu confesso que eu realmente fiquei surpresa de não ter, assim, nenhum tipo de crítica no sentido de ter pai me questionando, né, querendo marcar coisas, porque antes a gente imaginou que pudesse acontecer por já ter tido outras vezes, né, com outros professores, enfim. Ok. Bom, acho que estamos chegando ao final, né, Cristiane? E então eu queria parabenizar as colegas que fizeram suas apresentações nessa mesa, da primeira mesa da tarde. Aproveitar também e parabenizar a professora Leonora, a professora Mariângela, pelas apresentações, a apresentação e mediação na parte da manhã. Agradecer a Cris e passar a palavra para ela que ela termine a nossa mesa. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo Educação Réis do Chão, eu espero, tá bom? Cris. É isso aí, só fazer meus agradecimentos também aqui pela possibilidade de estar em diálogo com as colegas, né? Parabenizar a organização do evento por essa oportunidade, né, de ouvir professores que estão na educação básica relatarem suas experiências e parabenizar as meninas pelo trabalho que vem desenvolvendo, trabalho que faz a diferença junto aos nossos estudantes. Então era isso, um abraço e bom evento. Obrigada, Tereza, pela parceria. Obrigada, querida. Tchau. Um beijo grande. Saudades de todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Que beleza, que maravilha.